Boa noite. Boa noite, Thaís, Falcão. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar aí uns minutinhos que estamos admitindo, não é? Uhum. Nossos convidados, sejam todos muito bem-vindos. Vou deixar a câmera desligada, tá bom? Fique à vontade, Margarete. Mas, Obrigada. pois, a qualquer momento, sinta-se à vontade para interagir aqui com a gente, tá? A ideia hoje é um bate-papo, conversar com todos, tirar dúvidas, falar um pouquinho da competição, de como é essa experiência, não é? Estamos aí com... Estamos aí dando uns minutinhos só para o pessoal ir se conectando, não é? E a gente... Boa noite, Maria Eduarda. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Um prazer ter vocês aqui hoje. Estamos só aguardando uns minutinhos aí para todos se conectarem. Não sei se tem mais alguém, Isabela na sala de espera. Princípio não, Mônica. Todos já estão aqui. Todos admitidos, né? Sim. Então a gente vai... São 6h05, né? Vamos começar aí homenageando aqueles estão, né, que estão aqui conosco pontualmente, não é? Agradecendo pelo interesse inicialmente. Então, esse aqui é um primeiro bate-papo para a gente falar um pouco sobre essa competição. É a segunda edição aqui no Brasil da Mediation Writing Competition. É uma competição tem particularidades, a gente gostaria de conversar com vocês sobre isso. É uma parceria entre 3 instituições, tá? É a Weinstein International Foundation, que é uma fundação norte-americana de fomento, de incentivo à mediação ao redor do mundo. É uma parceria dessa instituição com o ICFML aqui no Brasil e com o CBMA, são os parceiros locais da Weinstein Foundation nessa competição. O ICFML é um instituto de certificação e formação de mediadores lusófonos, também uma instituição sem fins lucrativos que atua nos países de língua portuguesa, disseminando a cultura da mediação, promovendo os estándares internacionais na prática da mediação de conflitos e atua aqui no Brasil exatamente certificando mediadores. E o CBMA, que é o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que é co-sponsor, co-patrocinador dessa competição aqui no Brasil. Como é que é essa competição? É uma competição escrita, tá? É a apresentação de plano de mediação. Plano de mediação é uma ferramenta importante para a atuação no cenário de mediação. E exatamente a ideia da Weinstein Foundation é trazer luzes sobre essa ferramenta, fazer com que os estudantes de direito se apropriem dessa ferramenta, conheçam um pouco isso, né? E atuem nesse cenário, porque o cenário de mediação para os advogados é um cenário técnico, exige ferramentas, exige conhecimento. A atuação do advogado num cenário de mediação é diferente da atuação do advogado num cenário adversarial, seja ele no contencioso perante os tribunais, seja num tribunal arbitral. Então, essa atuação do advogado, a atuação técnica, que é diferente, é importante que a gente se aproprie das ferramentas para melhor desenvolver
para melhor atuar enquanto advogados, né? A Einstein Foundation promove a competição pelo mundo, embora a competição seja local, né? A competição é no Brasil, se dá entre estudantes brasileiros, estudantes de direito brasileiros, mas essa mesma competição ela acontece em vários países. E nós estamos aqui no segundo ano dessa competição, dessa iniciativa, e com muita satisfação. Eu aqui em nome do ICFML, e tenho a honra e o prazer de contar com esse ano uma equipe incrível, né, que se somou aqui para divulgar, para trabalhar, preparar os estudantes, fornecer informações e fornecer conteúdo para que eles entendam o que é, se preparem e possam desenvolver um trabalho de qualidade para poder concorrer. É uma competição que tem uma premiação em dinheiro, são $1.000, o equivalente, a gente faz uma equivalência para não termos problema com o câmbio, né? A gente tem R$5.000 que vão ser oferecidos, então, para o vencedor. Tá? Mas eu não vou antecipar muito aqui, vou deixar para nós essa equipe. Tenho aqui a honra de contar conosco neste ano com a professora Sandra Baia, né? Que é professora da FMU em São Paulo, e que integra também o ICFML, professora também do Instituto da COR, uma autoridade, uma sumidade no que diz respeito à mediação de conflitos, e para nós é uma satisfação imensa poder contar com a professora Sandra, liderando aí os esforços para a preparação dos alunos que se interessarem em participar. Temos também aqui conosco a Isabela Júnior, que é bacharel em Direito, também entusiasta da mediação de conflitos, e que agora está atuando também na coordenação da competição, e aqui junto ao ICFML. Então, é uma equipe aí fantástica, que está aqui disponível para ajudar os estudantes a entenderem e participarem e aprenderem, se tornarem profissionais mais qualificados, com ferramentas diferentes, um diferencial no mercado, e isso é algo que a gente entende que é estratégico na carreira dos futuros advogados. Tá? Eu vou passar aqui, então, a palavra para a professora Sandra, que vai conversar um pouco aí com vocês sobre a competição. Sandra, é com você aí. Obrigada, Mônica, querida. A Mônica me fez esse convite, e quando o convite junta mediação e ensino universitário, é quase impossível para mim, né, dizer não. E aceitei essa tarefa dentro do olho do furacão, mas vamos lá, né, Mônica? Porque é uma tarefa muito, além de tudo, muito bacana, é uma coisa muito, muito legal de oferecer. E o ano passado, como participante ativa em muitas frentes no ICFML, eu tive contato com a competição e vi, né, a dificuldade que foi de fazer uma divulgação, né, a poucas mãos, né, Mônica? Então, na verdade, eu estou aqui para auxiliar a Mônica nessa tarefa, já que ela tem tantas outras tarefas como presidente do Polo Brasil do CFML, né? Então, vim aqui para juntar esforços e conheci a Isabela. Isabela, falei um oi para todo mundo. Abre o microfone e fala oi. Olá! Isabela é a atriz dos nossos filmes todos. Estou tentando. Está ajudando aqui na divulgação e colocando um gás aí, né, Isabela, para tudo funcionar. Isso aí.
da Ela melhor traz forma. essa competência dos jovens, né? Sobretudo com a parte tecnológica que a gente se enrola. A Isabela vem também para trazer o olhar dos jovens, o olhar de vocês, estudantes, de olha, o que o jovem quer saber é isso, como isso e tudo mais. E a gente consegue acessar o jovem com uma determinada linguagem que aí a Isabela domina, então por isso é sempre muito, muito bom, tem sido, né, nesse último mês, trabalhar com a Isabela. Então, a Mônica disse já algumas coisas sobre a competição que são muito ricas, né? A primeira delas é que eu vou dizer, assim, essa conversa vai ficar gravada e todas as conversas que foram feitas na competição do ano passado também estão gravadas. Se vocês não tiverem tido a oportunidade ainda de entrar no site do CFML, na página da competição, façam isso, vocês vão ver que assim, tem uma quantidade de informação enorme que é exatamente para ajudar todos vocês a participarem. A competição, ela tem alguns diferenciais em relação às outras competições que a gente conhece no país, primeiro pelo fato de ser uma competição escrita. Então, a gente está falando de só uma fase escrita, né? Por exemplo, na Camarb tem a fase escrita e depois as fases orais, né? Então, tem o plano para ser apresentado também, né? Na primeira fase, e depois na fase, esses planos são corrigidos, esses planos contam nota depois, junto com a fase oral para avaliação da competição. Então, essa parte escrita existe nas outras competições também, mas aqui a gente faz só essa parte escrita. Então, não tem a parte das audiências e tudo mais. A outra característica que é única é a premiação, né? Então, acho que isso é um diferencial muito legal, que é ter uma premiação, algumas premiações, né? Uma premiação em dinheiro, mas também tem a premiação da publicação, tem o diferencial da colocação de vocês, de uma forma geral, e sobretudo do vencedor, numa rede internacional de estudantes de mediação, né? Que acontece, que é promovida pela Weinstein Foundation, né? Então, isso também cria aí uma diferença para as outras competições que a gente tem aqui no Brasil. Ela tem um outro diferencial que pode não parecer tão bom, mas que não é um impedimento, e a gente vai falar sobre isso na nossa conversa, que é o fato de ser uma competição escrita em inglês. Mas a gente já vai solucionar todos esses problemas, fiquem tranquilos. Então, em primeiro lugar, e a gente pode passar o slide, Mônica, para começar, mostrando, né, a apresentação que a própria Weinstein International Foundation faz dela mesma no site deles, né, sobre a competição, falando dos vencedores, falando do espírito, né, da competição, que é convidar os participantes a escrever um memorando, né, pelo seu cliente, né, como preparação na participação de uma mediação, de uma disputa litigada. Então, toda essa fase introdutória do trabalho do advogado, né, que atua em mediação. Então, não é uma competição sobre o ato de mediar, mas mais ainda sobre o ato de advogar em mediação, né? Então, como o advogado numa mediação, ele se comporta, sobretudo, escrevendo esse documento inicial. Então, eu tenho aí o próprio, se vocês procurarem pelo site da Weinstein International Foundation, vocês vão achar aí as informações sobre a competição do ano passado e sobre a competição desse ano. A competição, como a Mônica disse, ela acontece em diferentes países, né? Então, no ano passado nós tivemos, além do Brasil, o Egito, a Geórgia, o México, o Paquistão, a Romênia e Singapura,
né? E você vê que eles fazem essa divulgação, e teve o nome aí da Maria Eduarda, né? Que está aí como anunciada internacionalmente como a campeã da competição brasileira, da competição nacional. Então, é muito legal, porque dá essa visibilidade e, ao mesmo tempo, cria esse contexto internacional entre esses países, né? E vejam que a ideia... Fale. Sandra, se você me permite, desculpe te interromper, não é só porque é interessante, porque não só os estudantes vencedores constam lá do site da Einstein Foundation, como eles participam de uma cerimônia de entrega, né, de anúncio, e como Sandra colocou, eles são colocados em contato com os outros estudantes que participam. Então, é exatamente a criação de um vínculo entre estudantes internacionalmente. Depois a gente vai mostrar o calendário aí, a gente tem a previsão, ainda não está definida a data, mas tem uma previsão de um encontro de networking entre os estudantes, aqueles que participam, e o ano passado, todos os participantes da competição foram convidados a estar nesse evento. Então, assim, é exatamente uma abertura, uma porta de entrada para um cenário internacional, né? Mas desculpe aí, Sandra, era só para complementar. Estamos juntas fazendo isso aqui, por favor, Mônica. E é interessante a gente ver, né, esse intuito da Einstein Foundation de promover isso em países que talvez não sejam grandes centros conhecidos, né, mas como o Brasil, com uma grande população universitária, almejando aprender sobre mediação e almejando ir por que não para o mercado internacional, né, Mônica? Sim, essa é a ideia, justamente de criar esse ambiente de favorecer a troca entre estudantes de direito de vários países, né? Então, os fellows que estão nesses locais, né? Eles se encarregam de promover nos seus respectivos países a competição. Aí, em seguida, a gente já tem aqui o cronograma da competição. Esse cronograma vocês encontram no site também, tá? No dia 13, nós colocamos no ar, né, a competição desse ano, com o caso da competição, com as regras da competição. Mônica vai me interrompendo quando você quiser. Não. No dia 27 de hoje, estamos fazendo o primeiro webinar, né, de abertura, né, trazendo essas primeiras explicações sobre a competição. E nós teremos ainda 3 sessões preparatórias. O que nós estamos chamando de sessões preparatórias? Quem viu lá no site, viu que também no ano passado teve isso, são lives, né, que podem ser assistidas ao vivo, mas que também vão ficar à disposição depois gravadas, de especialistas na área, né, explicando como construir um plano de mediação, o que é importante, dando dicas, né, trazendo detalhes que vão fazer a diferença na hora da avaliação, né? Então, essas 3 sessões preparatórias vão ser lives, né, em 1º de agosto, 15 de agosto e 6 de setembro, que seria mais ou menos o momento em que vocês estariam preparando o material para o depósito que vai acontecer no dia 15 de setembro, no máximo, né? Então, durante a confecção, vocês vão ter aí o auxílio mesmo de uma equipe profissional, de pessoas do ICFML, ou ligadas ao ICFML, ligadas a nós, que vão trazer essa contribuição para todo mundo, né? Nomes de peso. Especialistas, o ano passado nós tivemos também um webinar com um fellow da Einstein Foundation, o fellow do México, que veio também contar um pouco da experiência dele, de como foi a competição no México, né? Então, a gente sempre tem essa troca também, sempre com especialistas, e são sempre muito ricos os webinários, né? Como a Sandra colocou. Então,
É uma oportunidade de aprendizado para todos, independente de resultado, não é? Uhum. Porque, na verdade, a gente fala, claro que a gente quer o prêmio, né? Mas a participação é o que vai ser um tijolinho a mais na construção da carreira de vocês, né? Isso é uma atividade oferecida para estudantes universitários, porque o interesse é a formação de vocês para esse novo mercado que se abre, que a gente sabe que as faculdades ainda não têm condição de alimentar com tanta informação, com tanto profissionalismo. Profundidade, né? Uma profundidade que a gente, né? Então, aqueles estudantes que se interessam por essa área, né, têm à disposição material para se aprofundar, não é? Exatamente. E, é claro, além da premiação, como a Sandra falou, além da premiação em dinheiro para o primeiro colocado, o prêmio é oferecido um patrocínio da Einstein Foundation e do CBMA, do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, mas o ICFML também oferece como premiação para o primeiro colocado a publicação do plano de mediação na revista do ICFML, e o ano passado nós tivemos vários prêmios para os classificados, aqueles que participaram da competição, também foram agraciados com webinários do ICFML e também da Bruce Edwards Mediation. Bruce Edwards esteve no Congresso de Mediação do CBMA no ano passado, é Fellow da Einstein Foundation, e veio entregar o prêmio pessoalmente, né, para o vencedor, e também ofereceu webinários da Bruce Edwards Mediation Advocacy. Então, assim, é uma oportunidade de estar inserido nesse contexto de muito conhecimento, né? Então, não é só, para além deste prêmio em dinheiro, a gente tem toda uma imersão, digamos assim, em conteúdos de qualidade, né? E premiações colaterais, digamos assim. Isso. Aí a Margarete fez a seguinte pergunta aqui no chat. No meu caso, sou bacharel, faço pós, não na área, mas sou conciliadora e mediadora há 5 anos atuante. Como me enquadro? Margarete, a forma como você poderia se enquadrar, eu acredito, é se você faz pós, né, e tem contato com um ambiente universitário, seria, né, a de divulgação e a de convite, né, aos estudantes e auxílio aos estudantes na confecção desses planos, porque a competição é especificamente para estudantes da faculdade de Direito. Essa é uma condição sine qua non da própria Einstein Foundation, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? No próximo slide a gente fala disso. Então, assim, nós vamos fazer, só voltando, né, o que eu estava falando, essas 3 sessões preparatórias, tá? Então, o grande dia, 15 de setembro. O 15 de setembro não é o dia, né? É até o dia 15 de setembro, né? Prazo final, é o limite. Ele é só o prazo final, às 23h59 do dia 15 de setembro se encerram as inscrições. Então, no site, a inscrição tem que ser feita pelo site, tem lá um Forms, tem um botão para submissão no Forms, você vai abrir um formulário do Forms, onde você preenche os dados e carrega 2 coisas, né? Você carrega o seu arquivo do plano de mediação, número 1, e você carrega um comprovante, tem lá no site as explicações de que tipo de comprovante é esse, mas a carteirinha, atestado de matrícula, alguma coisa, boleto da faculdade, que demonstre que você é atualmente um estudante de faculdade de Direito, tá? Então, tem lá o Forms para vocês enviarem, e é lá, somente por lá, é que você vai poder entregar o seu plano de mediação. Depois, em seguida, né, entre 15 de setembro e 10 de novembro, em algum momento, vai ter esse evento que a gente ainda não tem a data,
que é um evento da Weinstein International Foundation, né? Em que vão estar reunidos, né, os estudantes, os participantes de todo mundo, né? E é exatamente esse evento de networking. E para que no dia 10 de novembro, então, durante o Congresso de Mediação do CBMA, seja feito o anúncio do vencedor. O congresso vai ser no Rio de Janeiro, né? E no dia 10 de novembro vai ser feito o anúncio. Daqui a pouco vocês vão ver o momento da premiação, a foto, né? Então, você recebe aí o anúncio de que você venceu e a premiação tão esperada, tá bom? Esse cronograma está lá no site, né? Vamos repetir isso. E em seguida a gente vai para o que a gente chama de aspectos essenciais, né? Eu já falei um pouco deles, mas é importante a gente seguir aqui, Mônica. Deixa eu passar aqui o slide. Eu vi aqui uma pergunta do Falcão, Sandra, antes da gente prosseguir, ele colocou que ele está aqui no 3º semestre do Direito, tá? Você é estudante de Direito. Então, estudantes de Direito, tá? Podem participar da competição, né? São planos individuais, tá? E aí é só, como a Sandra colocou, fazer o upload dos documentos no site do ICFML, né? O plano e a comprovação de que você é estudante de Direito, né? Porque a competição... E aí é importante fazer essa digamos assim, a explicação. Isso foi conversado com os fellows da Weinstein Foundation, porque é que não se poderia estender para recém-formados, estudantes que acabaram de se formar, mas como eles padronizam as regras são padrão para todos os países. O caso é o mesmo para todos os países e as regras são as mesmas para todos os países, embora os estudantes compitam entre si no país, tá? Não é uma competição entre os vários países, mas as regras são as mesmas. E é importante manter essa isonomia para que não haja um desnível. Eles entendem que, mesmo recém-formados, já estão numa outra categoria e, por isso, então, o requisito, a regra é estudante de Direito. Por isso que a gente exige também a comprovação de que o aluno, em que período que ele está, enfim, a gente poder aceitar a submissão do plano. Né? Isso. Falcão, você também, como você está dizendo que você trabalha na Universidade Estácio, então, além disso, você também pode fazer essa divulgação, e começando até, se você quiser, por professores da área que queiram incentivar os seus alunos e queiram trabalhar com essa redação desse plano de mediação, né, como uma atividade até dentro do semestre letivo, né? Porque o professor ele pode se usar de todo esse material que está sendo produzido aqui, né? Essas lives e tudo mais para trazer suporte para ensinar o aluno a fazer isso, né? Então, você também pode fazer essa divulgação. Você pode participar pessoalmente e pode divulgar dentro da instituição para a coordenação dos cursos, do curso de Direito, né, dos cursos de Direito, porque a Estácio tem várias unidades, né, conversar, né, divulgar isso para os coordenadores, mandar esse material, e a gente já se coloca à disposição para conversar com todo mundo, né. O meu papel é exatamente esse, fazer essa interlocução com professores, com coordenadores, com as instituições de ensino, para a gente poder propagar essa ideia, tá? Então, voltando, né, para a gente elencar esses 7 pontos que são os essenciais, né? Apenas estudantes de Direito, bacharelado de Direito, tá? Exatamente para essa necessidade que a Mônica mencionou, que é uma necessidade de nivelamento internacional. Então, o mesmo prêmio, apesar das competições serem nacionais dentro dos seus países, né, mas o mesmo prêmio é ofertado no mundo inteiro,
né? Então, para garantir um critério de justiça, né? São essas as pessoas que podem almejar esse prêmio e tem esse nivelamento aí. A segunda questão é de que o plano de mediação tem que ser escrito em inglês, né? Ele deve ser escrito exclusivamente em inglês, como se eu fosse advogado de uma parte numa mediação. Sandra, eu não escrevo em inglês, eu não sei falar em inglês, eu não sei escrever em inglês. É claro que um contato com a língua inglesa vai facilitar a sua participação. Mas é importante a gente entender que não é uma competição de inglês, é uma competição de planos de mediação escritos. Então, eu não sei escrever inglês, bom, faça o trabalho, né? Faça o plano de mediação em português, né? Com certeza você conhece pessoas que podem te ajudar na tradução, e hoje a gente tem meios eletrônicos de fazer isso, o próprio Google Translator, e vocês, jovens, vocês sabem até de mais coisas que a gente não sabe que faz esse trabalho, né? Então, você usando o Google Translator, por exemplo, você coloca lá o seu plano em português, ele vai te dar a tradução do seu texto em inglês, aí você pede para alguém, para o próprio professor, né, dar uma lida para verificar se não tem alguma coisa gritante que foi mal interpretada, né, pelo tradutor, para fazer a correção. De qualquer forma, saíram coisas erradas, né? O inglês, ele não é um critério de avaliação, né? Os critérios de avaliação, a gente vai ver em seguida, no próximo slide, são critérios referentes à redação do plano, né? Então, eles são em inglês por quê? Porque a competição é internacional e porque esses planos, depois, eles vão circular por todos esses países e a língua comum da Weinstein Foundation para todos esses países é o inglês, tá? Mas você não precisa você mesmo falar inglês, escrever em inglês pessoalmente, e o seu inglês não estará sendo julgado, né? Essa é uma informação importante, né? O inglês é um instrumento para também nivelar mundialmente a competição, mas só isso, certo? A ideia é não intimidar ninguém com a questão do inglês, né? O inglês não deve ser uma barreira para a participação. A gente incentiva os estudantes, aqueles que se interessarem, vão conseguir chegar lá. Como a Sandra colocou, é uma competição de planos de mediação. O importante é que o plano seja consistente, que atenda aos requisitos que constam das regras, do regulamento, e o inglês é algo com que a gente precisa lidar, porque essa é uma realidade do mundo, inclusive, do profissional, que também precisa se ambientar num mundo que está cada vez menor, né? Então, como é que a gente vai se defender também desse mundo globalizado, né? Esse é um incentivo, inclusive, né, aí aprimorando o inglês. Mas uma outra coisa, viu, Mônica, que eu estive pensando, né, ao falar com as universidades, uma coisa que a gente pode dizer aos professores e aos coordenadores é que a maioria das universidades tem um curso de letras, não tem professores de inglês. Então, o próprio coordenador ou professor, ele pode buscar um contato de um desses professores que possa auxiliar, tirar dúvidas, ajudar numa correção os alunos daquela universidade. Eu acho que isso também premia a universidade, ter um aluno que vence uma competição. Competição internacional, não é? E que vai ter o plano publicado numa revista, enfim, que vai receber uma premiação num congresso internacional. Tudo. Em todos os lugares é dito de que universidade ele é aluno. Exato, exatamente. Então, é alguma coisa, é algo a se levar também para os professores de soluções de métodos extrajudiciais, assim, a parceria, né? É um convite aqui também aos alunos
mas é também, em especial, sobretudo, um convite aos professores para se engajarem nessa qualificação. E dando essa ideia aos professores, né? O professor que não puder auxiliar, professor de mediação, né, ou de meios adequados de solução de conflitos, que não puder ajudar o seu aluno com o inglês, porque ele também não tem domínio da língua, ele pode pedir a coordenação para fazer a interlocução com o curso de letras para alguém o auxiliar, né? O espírito universitário, ele deve incentivar essa interlocução entre os cursos, essa interdisciplinaridade. Eu acho que isso é muito bacana, né? Envolver a universidade. O número 3 é o limite máximo de 2.500 palavras para esse plano de mediação. Então, ele não tem um número de páginas especificado, mas um número de palavras, né? Não é um número de toques, é um número de palavras. A gente sabe, o Word faz essa conta para nós, né? Você não precisa ficar contando por um, o Word faz, ele tem um instrumento para fazer contagem de palavras, e esse limite máximo é de 2.500 palavras, é um limite imposto pela própria Weinstein Foundation nas regras internacionais. O número 4 é que a submissão desse plano de mediação deve ser feita no momento da inscrição, fazer o upload no site do ICFML por meio desse forms que tem na página que a Alessandra já colocou aqui no chat, tem o link, né, da página da competição no site do ICFML. Esta é a única forma de se inscrever, né? Lá no site tem até um e-mail para vocês trazerem dúvidas, alguma questão para a organização da competição, mas a inscrição tem que ser feita pela submissão nesse forms, em que você faz o upload do plano e da documentação comprobatória do seu status de estudante de direito, tá? Em quinto lugar, vem o plano de mediação. A competição permite que você faça 2 tipos de plano, né? Você pode optar por fazer um Open Memo, que é um plano compartilhado com a outra parte e com o mediador. Como diz o nome, ele é aberto, né? Então, você apresenta tanto para o mediador como para a outra parte. E ele tem determinadas características. E o Mixed Memo, que tem 2 partes, né? Uma parte para ser compartilhada de modo aberto, né? Com o mediador e com a outra parte, e uma parte que fica mantida em confidencialidade somente com o mediador. Então, é uma escolha ao ler o caso, é uma escolha estratégica sua, no exercício aí dessa simulação da advocacia pelo seu cliente, se você quer trazer algum aspecto que você quer que seja mantido em confidencialidade com o mediador, ou se tudo vai ser aberto no documento que você está produzindo, tá? Então, o plano de mediação apresentado pode ter um formato ou outro, é a escolha de vocês. O prazo final das inscrições, a gente já disse, o dia 15 de setembro, e às 23h59, né? A Alessandra tem lembrado sempre nas reuniões, lembra do 23h59, né? O sistema fecha, o Forms fecha, e você não consegue mais submeter o plano de nenhuma outra forma, tá? Não existe prorrogação desse prazo, mesmo porque esses planos precisam ser avaliados até o dia do anúncio no Congresso do CDMA. Por fim, né, e não menos importante, mas o mais importante, o prêmio de R$5.000, que é equivalente aproximadamente a $1.000, a gente fixa em R$5.000 para não estarmos sujeitos, nem nós, nem vocês, à flutuação de câmbio, né? Então, fechamos já nesse momento em R$5.000, pode dar uma diferencinha, mas a gente não teria como trabalhar com essa variação. Uma outra coisa que não está escrito aqui, mas é um aspecto muito importante aqui no Brasil, é que muitos de vocês participam de times em competições de mediação, né? E participam de grupos de estudos de resolução de conflitos nas faculdades.
Então, a competição é individual. Nada impede que vocês estudem o caso juntos, se vocês quiserem, né? Mas a apresentação é individual, o prêmio é individual, né? É uma forma até de montar uma competição entre vocês, de quem vai ganhar entre vocês no grupo, né? Incentive seus colegas do grupo também a percorrerem esse caminho conosco, né? Mas a competição é individual, tá? Cada pessoa, não é um time, cada pessoa vai apresentar o seu plano de mediação escrito. Bom? Mônica, alguma complementação? Não, eu acho que é isso mesmo, como você colocou, a questão de ser individual também é regra internacional, e estamos aqui falando de advogados, né? Então, assim, a ideia é que o advogado assessore seu cliente, né? Essa que é. Nas competições, quando você tem o time, você tem o papel dos advogados, os mediadores, os coaches, a dinâmica é um pouco diferente. Aqui é exatamente o advogado que vai apresentar, né, o caso. Isso mesmo. Então, a gente vai em seguida para os critérios de avaliação. Esses critérios de avaliação constam, né, lá do documento completo, né, da competição, que está lá no site já. E esses critérios, né, até para a gente falar assim, não é o inglês, né? Os critérios são síntese, lei aplicável, persuasão, boa-fé, histórico, realidade, estratégia, divisão e escrita. Então, por síntese, a gente está falando do resumo dos fatos de forma eficaz, precisa e completa, que você tem que fazer no início do plano de mediação. Fale, Mônica. Não, eu corri com o slide, desculpe. A lei aplicável, né? Estamos falando no Brasil, então você vai fazer a aplicação da lei brasileira, tá? Apesar de a gente estar falando de um lugar, no caso, né? Para quem já viu o caso de um lugar fictício, né? A gente trabalha aqui com a aplicação da lei que você aplicaria aqui no Brasil, já que a nossa sede aqui da competição é o Brasil. O terceiro é a persuasão, né? Uma redação que persuada o outro lado sobre a força do que você tem, do seu interesse reivindicado, né? Boa-fé, né? Trabalhar com boa-fé, né? Demonstrar na sua escrita boa-fé e convidar a outra parte a agir da mesma forma, na forma como você escreve. Um histórico, né, em que você oferece uma descrição útil, né, do histórico das negociações anteriores. Dado de realidade, né, a realidade apresenta uma avaliação realista dos obstáculos ao acordo. Estratégia, em que você propõe estratégias úteis e viáveis para ajudar a orientar o mediador na determinação da sua abordagem. A divisão do plano, em que você separe e detalhe as informações de maneira clara e separa também o que é parte aberta que a outra parte veja e uma parte fechada, confidencial somente para o mediador, se a sua escolha for um mixed memo. E, por fim, né, a escrita. Então, que o plano esteja bem escrito. De novo, não é o inglês, né? Se a conjugação verbal está certa, né? Mas se ele está bem redigido em termos de ideia, de estruturação do documento de uma forma geral, tá bom? Então, esses são os critérios que os avaliadores, que serão anunciados para vocês, esses são os critérios que eles precisam usar na pontuação. Vocês conseguem verificar isso nos critérios de avaliação lá do site, tá? Em seguida vem a pontuação, vou pedir para a Mônica mudar o slide. Oi?
a pontuação, isso. Então, 27, né, é o número de dourado, né? 27 é o número máximo de pontos que você pode obter nesse plano. A gente viu que são 9 critérios, né, de avaliação no slide anterior, e a gente pode ter a nota de 0 até 3. Então, no máximo, se você tirar 3 em todos os critérios, você atingirá 27 pontos. Então, 0 é para o caso de ruim, né, naquele critério, ele foi julgado como ruim ou ausente, né, você não fez determinada coisa, você não tentou persuadir, você não demonstrou boa-fé, né, então, ruim ou ausente, a nota naquele critério vai ser 0, razoável, nota 1, né, para aquele critério específico, quando ele está bom, nota 2, e excelente é o valor para nota 3. Veja, cada critério vai receber essa numeração. Não existe uma nota atribuída para o conjunto da obra, né? O plano de mediação ele vai ser avaliado critério a critério. Você pulou, amor? Eu pulei, desculpe, ele saí pulando aqui. Então, mais um. Esse já foi, pontuação, né? Então, dúvidas, né? Nós estaremos disponíveis para dúvidas até o dia 30 de agosto pelo e-mail polobrasil@cfml.org, tá? Sandra, depois do dia 30 de agosto eu não posso perguntar mais nada para ninguém? Pode, porque nós vamos ter uma terceira sessão de preparação. Então, veja, dia 30 de agosto é a última data para você mandar dúvidas por escrito, mas exatamente por isso que a gente fez a previsão de uma terceira sessão próxima da data de entrega, né? Para que dúvidas finais possam ser também trazidas no dia 6 de setembro, né? Aquelas dúvidas de última hora, tá pronto, o que ainda me pergunto sobre o que tem que ser perguntado, tá? Eric fez uma pergunta aqui. Eric, o caso, ó, se você vê no chat três mensagens antes da sua, tem um link do ICFML, tá? A Isabela colocou aí de novo, e a Alessandra também. Esse link é o link da página da competição e nele tem o caso, tá? É um caso todos os documentos, tem o caso, tem as regras para os competidores e as regras para os avaliadores. Tudo isso consta do site. Exato. Então, as dúvidas por escrito até dia 30 de agosto, tá? O site está de novo aqui, né? Mas vocês têm aí também pelo chat a visualização, né? Para vocês copiarem aí já o link e já abrir na máquina de vocês, tá? E, por último, a gente traz a foto da premiação do ano passado. Isso. Foi. Então, a premiação... Foi um momento muito legal, a premiação. Ano passado, como eu falei, esse senhor aí é o Bruce Edwards, é um mediador norte-americano do GEMS, é um grande mediador, ele tem também uma empresa de mediação. Convido vocês também a visitar o site do Bruce. O Bruce, no site dele, Bruce Edwards, ele também explica como fazer um plano de mediação. Tem muito material, tudo isso disponível gratuitamente na internet para a gente se qualificar, né? Então, é uma oportunidade de estar imerso nesse ambiente, trocar essas ideias, né? E aí a gente anunciou no último dia do congresso, tem aí o cheque, né? Que a gente fez uma brincadeira, né? É a Mariana Souza, que é aqui no Brasil a fellow da Einstein Foundation, e também nesse dia ela estava como representante do CBMA, porque ela também tem o chapéu do CBMA,
durante muitos anos foi diretora de mediação do CBMA, e foi muito legal. A gente teve no congresso vários estudantes que participaram lá, acompanharam. A vencedora, a Maria Eduarda, que está aí com o plano dela, exibindo o plano, toda contente, era de Londrina, da Faculdade de Londrina. Ela não esteve presente, mas ela acompanhou porque nós colocamos no telão, quando fizemos o anúncio, no telão ela estava lá e ela soube que o plano dela foi o vencedor online, né? E depois ela pôde participar desses eventos todos que a gente mencionou, tanto o evento de networking, que a gente ainda não tem a data, como a premiação de todos os estudantes, porque os calendários, eles dependem dos calendários escolares das universidades. Então, o Brasil, a nossa competição, ela começa um pouco antes de outros países, quando o ano letivo só começa a meados de agosto, às vezes até em setembro. Depende do país o calendário escolar. Então, a premiação do Brasil ela é das primeiras que acontece, mas a premiação mundial ocorre, todos aqueles que foram agraciados são chamados para um evento online, né? E podem, enfim, participar, são saudados, enfim, é muito legal como experiência para um estudante, né? Estar nesse ambiente internacional e de métodos adequados de solução de conflito, numa perspectiva do advogado, que se qualifica e apresenta diferencial na sua atuação, né? São conhecimentos técnicos, que são conhecimentos do advogado, né? E que precisam ser difundidos e divulgados, e esse é o objetivo da competição, né? É exatamente trazer, jogar luzes, não é? Sobre a importância da preparação técnica do advogado para atuar nesse cenário, porque essa atuação faz toda a diferença para um ambiente de mediação, ainda mais num ambiente de mediação internacional, um ambiente de mediação empresarial internacional, né? Essa que é a tônica aí da competição, né? E a gente tem no site também, né, Mônica, um vídeo da Maria Eduarda contando da experiência dela, né, como participante, depois vencedora do prêmio, e tendo essa oportunidade de interagir com as outras pessoas. Muito, muito legal. Sem dúvida, ela gravou para a gente e a gente está querendo trazê-la também numa outra oportunidade para contar um pouco como foi a experiência de ter participado e como foi participar desses eventos internacionais, enfim, trazer essa troca, né? Então, nós temos ainda uns minutinhos só para a gente respeitar o nosso horário, não é? Mas eu queria saber se alguém quer abrir o microfone, sintam-se à vontade, isso aqui é uma conversa, né? Um bate-papo, então sintam-se absolutamente à vontade de interagir, perguntar se tiverem alguma dúvida, enfim, não sei. A ideia é exatamente estarmos aqui à disposição. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu não Boa tenho noite. nenhuma dúvida, mas eu só Ótimo. queria agradecer, parabenizar pela iniciativa e agradecer a oportunidade. Estava já falando com as minhas colegas, eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho 23 anos, e, enfim, só agradecer e parabenizar mesmo pela iniciativa. Nós que agradecemos, Maria Eduarda, vamos adorar contar aí com o seu plano, né? Dar uma olhada nas regras, é uma competição muito bacana, incentive seus colegas a participar, fale com os professores, é uma oportunidade, a gente tem um conteúdo fantástico, que já está disponível no site e a gente quer cada vez mais divulgar, enfim, esse conhecimento. A ideia é exatamente fomentar técnicas adequadas e alinhadas a padrões internacionais, né? Então,
Visite o site do ICFML, visite o site da Einstein Foundation, a gente colocou ali, né, até a fala do Judy Dane, falando do pioneirismo. É uma competição pioneira, no sentido de que é uma competição voltada exclusivamente para o advogado, né, para o plano de mediação, exatamente porque é uma ferramenta que pouco se fala, pouco se divulga. Ela é técnica, ela é própria do advogado, e ela é muito útil, né, para o cenário de mediação. Alguém mais? A Thaís escreveu aqui, agradecer muito a oportunidade aos estudantes. A Thaís é minha aluna, Mônica. Ah, que delícia, tá vendo? Então, com a professora Sandra, Thaís, você já sai aí com uma vantagem enorme, né? Então, já está bem colocada aí para o páreo, não é? Esclarecendo que eu não vou avaliar ninguém, né? Nem pode, né? A Sandra não teria aí uma restrição aí, né? Mas... Mônica, só para a gente não... Gente, boa tarde, boa noite. Esquecer, o Eric perguntou sobre o limite de palavras conta referência ou nota de rodapé. Eu não sei se a gente tem essa informação. Caso não tenha, tá, Eric? A gente se informa e aí, se você puder deixar seu e-mail, a gente responde por e-mail, por favor. Eu não sei se a Mônica tem essa informação, mas se a gente não tiver, a gente busca e responde. Vou voltar às regras lá que estão disponíveis no site. Eu não sei se desce esse pormenor. Com ela aberta aqui, ele só fala que o memo não pode exceder 2.500 palavras. Então, dependendo, a gente vai ao Einstein Foundation, eu faço essa indagação lá para a gente ter isso presente, tá, Eric? Não se preocupe. E, como Sandra colocou, a gente vai nesse último webinar, que é exatamente para sanar toda e qualquer dúvida, né? No dia 6, se a gente não te responder antes, a gente vai trazer essa informação, tá? Você viu que ele colocou o e-mail, né, Alessandra? A Alessandra anotou aí, Alessandra? A Alessandra não apresentei, porque ela estava aqui com a câmera desligada, mas é a diretora executiva do ICFML Internacional, é nosso ser onipresente, onisciente. É nosso tudo, Alessandra. É nosso tudo, né? É quem faz girar a roda. Boa noite a todos. E Maria Eduarda, oi, conheço você, a gente já conversou. Que bom que você está aqui. Eu vim por sua sugestão, inclusive. Que bom, que ótimo. Todos nesse esforço conjunto, coletivo, pela divulgação da competição. Levem essa notícia aos colegas, porque isso que Sandra colocou é muito importante. Às vezes, um estudo conjunto, mesmo que cada um faça o seu plano, né? Mas o estudo conjunto é uma coisa que agrega muito, que acrescenta valor no estudo, são alunos interessados, né, em criar um diferencial na sua carreira, né? Então, eu acho que é importante divulgar. E quem já está aqui agora, né, Mônica, sai na frente, porque pode aproveitar as férias para fazer isso. Olha que coisa linda, né? Assim, com calma, né? Estuda, dá para conversar, trocar ideia. Assiste os webinários que já estão disponíveis no site do CFML, já tem aulas sobre o que é um plano de mediação com os melhores profissionais. A gente tem Alexandre Simões, Patrícia Cuoco, Mariana Souza, Fernando Navarro, que, como eu comentei, México, Liana Valdetaro também. Então, assim, são referências na mediação no país. Então, as aulas já estão disponíveis, né? Então, o material está disponível. E é um trabalho que vai ajudar vocês em outras competições em equipe, né? Aprender a fazer esse plano de mediação é o primeiro caminho para participar de outras competições de mediação. E pensar nessa estratégia de negociação é o que vai fazer você ser um profissional diferente na sua vida. Não sei se Isabela quer colocar alguma coisa. Isabela também está aqui nos dando um suporte fantástico aí, nos ajudando. Sim, quer colocar sim. alguma coisa?
Bom, eu falei no início, né, mas eu queria agradecer a presença dos estudantes e de todos aí. E eu não podia deixar, né, já que eu tenho esforço disso, de vocês acompanharem lá no Instagram. A gente está fazendo bastante conteúdo legal para vocês. Então, assim, se vocês puderem compartilhar, divulgar, lá na nossa página também já tem as informações, a Ale colocou aí também o e-mail, vocês podem mandar as dúvidas para a gente. Então, assim, a divulgação de vocês é muito importante para a gente, principalmente no ambiente acadêmico, né? E é isso aí. Muito obrigada. O Instagram é? Eu vou colocar aqui, mas é @icfml_oficial. Tá no chat, tá? Ok. Obrigada, Lê. É importantíssimo isso que a Isabela trouxe aqui, né? Cada um também é responsável pela divulgação, pelo sucesso da competição. Então, compartilhar o conteúdo, né? Isso que a Isabela está colocando aí para nós, nos ajuda muito e ajuda, enfim, a divulgar a competição. Então, é uma colaboração que a gente pede a todos que estão aqui. Muito bom. E mais alguém gostaria de colocar, abrir o microfone, dar um alô? Estamos aqui disponíveis. Essa é um bate-papo. Bom, então eu acho que a gente pode encerrar, então, por hoje, não é? Conto com vocês aí nos próximos eventos. Também para dar uma lida no material, verificar se existe alguma dúvida, porque a gente olha, o Eric trouxe aqui um questionamento que não tinha me ocorrido, vou me informar, vou voltar lá nas regras, voltar lá na Einstein Foundation. Isso ajuda também, porque a gente vai aprimorando, né? Eles também, a cada ano, vão, a partir do retorno de cada país, eles vão aprimorando as regras da competição. Então, conto com todos, agradeço imensamente aqui a participação, e, enfim, vamos fazer dessa competição aí um sucesso. Conto com vocês aqui na festa também do Congresso, do CBMA, que é um grande evento, independente de qualquer coisa, também um evento muito interessante, e que vai ter, né, essa oportunidade de acompanhar aí a premiação. Né? Tá bom? Aparecendo só no final, gente, se agradecer. Ah, que bom, Assim como Thaís, as mas muito meninas. bom. É que eu tava. Ótimo. Agora acabou o expediente, eu posso parar para abrir a câmera. Eu queria agradecer a vocês, tá? O auxílio aí, para tirar as dúvidas. E é isso, a oportunidade também, né? É interessante ter esse tipo de desenvolvimento, principalmente para os alunos que são novos na faculdade e que buscam ter querendo ou não, a excelência no estudo, porque às vezes, a depender da instituição, não necessariamente a instituição, mas a depender da forma como o aluno pesquisa é insuficiente, né? Então, muito obrigada. Nós que agradecemos, Thaís, e contamos aí com você na divulgação, aí, enfim, para fazer chegar a notícia, não é? A professora falou com a gente, falou, gente, compartilha, ajuda aí para as pessoas conhecerem, porque muitas vezes a pessoa não participa porque não conhece, né? Muitas vezes Exato, não tem e se tanto intimida conhecimento. quando, na verdade, é uma competição tranquila, são estudantes, né? São todos estudantes, está todo mundo para aprender. Isso aí. Esse é o grande presente, o grande prêmio é vocês serem profissionais diferenciados no mercado, porque sabem fazer uma coisa que nem todo mundo teve a condição de aprender. Então, agradeço a todos, vamos encerrando aqui, um beijo, uma boa noite, uma excelente semana e muito obrigada por estarem aqui com a gente, tá bom? Beijos, Tchau, uma tchau. boa noite. Obrigada, boa Tchau, noite. até o próximo evento, uma boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau.